Leitura do livro A Imagem Sobrevivente, História da Arte, Tempo dos Fantasmas, segundo Aby Warburg, por Georges de Huberman, tradução Vera Ribeiro, editora Contraponto, edição 2013. Terceiro capítulo, A Imagem Sintoma, Fósseis em Movimento e Montagens de Memória. Subtítulo, Da Empatia ao Símbolo, Vischer, Carlyle, Vignol. Páginas 355 a 368. É fácil compreender por que Warburg tinha tanta necessidade de uma teoria de uma antropologia do símbolo, fosse diante dos indícios de Horeb e seus montes de cobras vivas, fosse diante do Laocoonte e suas intricações marmóreas, ou diante da ninfa e seus drapeados em movimento. Ele contestava que a história da arte só tivesse a ver com formas puras. As puras formas não existem para quem faz da imagem uma questão vital. As formas só existem impuras, isto é, emaranhadas na rede de tudo aquilo a que a filosofia acadêmica pretende opô-las: as matérias, os conteúdos, os sentidos, as expressões, as funções. Tudo isso é investido nas formas a ponto de se fundir confusamente com elas, como as cobras na boca do índio ou em volta do corpo do Laocoonte, como o vento em cada dobra dos drapeados da ninfa. Aqui, mais uma vez, Warburg compartilha os pressupostos de Robert Vischer quando este rejeitou, opondo-se a Herbart, a forma pura, kantiana. Não há formas sem conteúdos, e a empatia nos ensina, além disso, que não há formas sem conteúdos antropomórficos. Ora, a misteriosa unidade dessas duas coisas, abstratamente opostas, mas concretamente intricadas, foi chamada por Vischer de simbólica formal. Nota 391. Warburg também compreendeu desde 1893 que a teoria da Eiffel Blanc permitia pensar inteiramente a ideia de símbolo para além do que outrora haviam postulado Kant e mais tarde Hegel. O símbolo é bem diferente da pobre apresentação indireta de um conceito, bem diferente do estágio primitivo e ambíguo do sinal em que a ideia ainda busca sua expressão artística. Nota 392. Mas, desse símbolo repensado nos processos de incorporação psíquica em que o ser falante e imaginador o constitui, Robert Vischer não deu nenhuma definição explícita. É que se referia implicitamente aos trabalhos do pai, Frederick Theodor Vischer, de quem encontramos a exposição mais sintética sobre essa questão num texto publicado em 1887, sobriamente intitulado de O Símbolo, nota 393. No dizer de Edgar Wind, esse texto foi para Warburg uma espécie de breviário, constantemente lido e relido, nada menos que seu quadro conceitual. De partida, nota 394, é compreensível que ele tenha retido instantaneamente a atenção de Warburg, pois, justamente, não enquadrava, não esquematizava nada. Ao contrário, partia da própria intricação apresentada por toda a formação simbólica. Os símbolos, escreveu Vischer, são um proteu multiforme. Um proteu multiforme. Se de início eles levantaram uma questão que parecia simples, trata-se com efeito da questão da conexão entre uma imagem e um conteúdo, por intermédio de um ponto de comparação. As respostas que oferecem são de uma complexidade que desafia os nossos quadros conceituais costumeiros. O problema reside na inadequação constitutiva do símbolo, mas onde Hegel via uma falha ou uma condição privativa, Vischer veria uma oportunidade heurística, uma condição de multiplicidade, exuberância e invenção, em suma, de estilo e historicidade. A intricação e a inadequação desafiam um conceito, mas devem ser pensadas justamente como própria força dos símbolos. Basta não mais sujeitá-los à regra comum da verdade como adequatio. Assim, Vischer reivindica um pensamento de um no outro, intricações e polaridades que ele tenta esclarecer, distinguindo, como faria Warburg mais tarde, diferentes destinos da conexão entre a imagem e o sentido: assimilativo, associativo ou comparativo dissociativo, por exemplo. Nota 397. Essa simples polaridade já permite transformar a inadequação, a ambiguidade por princípio dos símbolos no reconhecimento de uma verdadeira capacidade energética de produzir imagens.
seja na linguagem no mito, ou no rito, ou na arte. Nota 398. Os exemplos dados por Vischer, notadamente os do sacrifício pagão e da Eucaristia cristã, continuariam a fascinar Warburg até o fim da vida. Nota 399. Ora, todos eles têm em comum complicar o corpo humano, diretamente, empaticamente, na formação dos símbolos. Mesmo quando usamos a linguagem abstrata da espiritualidade, diz Vischer, manipulamos um símbolo que se refere ao spiritus latino, e para além dele, há uma ideia do sopro baseada na experiência íntima de nossa própria respiração. Esse ato em claro-escuro, livre e não livre, é esse o simbólico. Nota 400. Nesse claro-escuro e nesse estatuto livre e não livre do símbolo, podemos reconhecer a substância das inquietações warburgianas a respeito da imagem e da cultura em geral. Vischer havia compreendido bem que os símbolos mais livres da arte clássica permanecem irremediavelmente presos aos fundos escuros da incorporação mágica ou da projeção mítica. Expressa, em termos temporais e psíquicos, essa interpretação expressa, em termos temporais e psíquicos, essa interpretação equivale a dizer que a sobrevivência e a empatia são constitutivas dos símbolos como tais. Sua inadequação, sua ambiguidade, bem como sua variedade e exuberância, seriam apenas um indício de restos vitais, incorporados, que sempre farão deles sinais maculados, sinais de claro-escuro. O que nos cativa empaticamente em toda a imagem livre, artística ou moderna, seria uma força de atração vinda de sua própria obscuridade, ou seja, da perturbação dos símbolos que trabalha nela. Não foi à toa que Vischer dedicou todo o final de seu ensaio sobre o símbolo ao conceito de empatia, nota 402. A Formsymbolic só surge realmente numa experiência de I Feel Blanc, e os símbolos inicialmente só visam, como no sonho, conferir alma às coisas inorgânicas. Afinal, a Madonna Sistina de Rafael não é apenas um grande pedaço de tela sem vida, mas o caráter vital de sua eficácia simbólica emerge na conjunção de uma I Feel Blanc, ou seja, uma experiência estética vivida no presente, com a Nachleben, ou seja, um retorno do imemorial à Mãe Divina. O eterno feminino, como deseja expressar-se Vischer nesse ponto. Nota 403. Não nos admira que a palavra Nachfeel Blanc, mais uma vez, possa ser parte integrante de todo esse vocabulário transmitido a título excepcional do filho para o pai. Nota 404. Seja como for, cabe desde então compreender a experiência empática, esse momento sintomático como um contato com os símbolos, apreendidos em sua densidade temporal e seu poder de absidiar e de reaparecer. O que Victor Basquiat já havia enunciado no puro nível individual, o sentimento de empatia, é uma análise à revivescência de um estado afetivo por intermédio de uma apresentação, nota 405. Teve de ser pensado nesse momento em termos históricos e antropológicos. Ora, isso era justamente o que Warburg encontrava ou contava fazer desde o início. Postular a empatia como força formadora do estilo equivalia no mesmo movimento a pensar nela como força sobrevivente dos símbolos. Portanto, desde a juventude, Warburg fez seu procedimento reivindicado por Friedrich Theodor Vischer em seu ensaio de 1887, em oposição ao kantiano da forma pura. Tratava-se de restituir ao conceito romântico de símbolo a consciência de um instrumento analítico, de um instrumento científico, a escuta das disciplinas psicológicas e antropológicas, as quais, nesse final de século XIX, estavam sendo muito profundamente reformuladas. Nota 406. No lado romântico existe Goethe, é claro, mas há também Thomas Carlyle, cujo livro extravagante, publicado em 1833 e 1834, sob o título de Sartor Resartus, o alfaiate recosturado, fascinou Warburg durante toda a vida. Nota 407. Trata-se de um livro inscrito numa linhagem intelectual que vai de Jonathan Swift a Laurence Sterne, até os contemporâneos de Warburg, que foi James Joyce. Seu herói, o professor Theophilus Droke,
Tem o hábito de mergulhar na leitura do Weissniss. Eu vou ler a versão. O indicador do não sei de onde. O indicador do não sei onde. Nota 408. É provável que Warburg, cientista louco e grande especialista em xistes, os quais seus próprios familiares chamavam de warburgismos, tenha se reconhecido facilmente no personagem descrito por Carlyle. Cita: em suma, o professor não é um escritor elegante. 9/10 de suas frases, talvez, mas mantêm-se aprumados. As outras têm posturas esquisitas, são mantidas em pé por escoras de parênteses e travessões, e são sempre complicadas por uma ou outra expressão parasita pendurada nelas como um farrapo. Algumas até se esparramam ao abandono por todo lado, como toda a estrutura partida completamente desmembradas. No entanto, mesmo em seus piores aspectos, ele conserva um tratativo singular, ou um atrativo singular. Um diapasão selvagem domina o seu verbo, ora se forçando como num cântico espiritual, ora como uma risada agudíssima de demônios. Fim da citação, nota 410. Nessa dialética esfarrapada, onde quase poderíamos reconhecer uma descrição física dos manuscritos de Warburg, alicerçou-se o projeto autêntico de um pensamento, uma dialética dos farrapos. Precisamente. No começo, o professor Teufelsdrockh foi o herói de uma filosofia dos acessórios em movimento. Herói numa busca alegórica do tecido, dos seres e das coisas, nota 411. Que o homem tanto fosse um animal vestido quanto um animal falante, era isso, aos olhos de Carlyle, que introduziu a inanidade de todas as coisas em si, de toda a pureza ontológica. A textura dos seres não passa do desfiar interminável de um vasto tecido polimórfico. Nada de núcleo, nada de coberturas, dobras infindáveis, modelo de cebola. Opondo-se umas às outras e enredadas umas nas outras. Sempre haveria uma mecha negra em nosso sol. Ontológico, um não eterno, no sim eterno. Um protesto constante do caos em toda forma, ao olhar a bela tapeçaria da vida humana. O professor Teufelsdrockh havia compreendido com clareza que só se acede ao superlativo do pensamento através de um descensionismo reivindicado de maneira melancólica e irônica. Nota 413. À sua maneira, Warburg também foi um dialético dos farrapos. Só quis apoderar-se de sua ninfa superlativa através da humildade, quase do materialismo vil, das dobras de uma túnica de serva, pintada por um fabricante de guirlandas para um burguês do Quattrocento, figura 67. Compreendeu antes de Walter Benjamin que o historiador só tinha chance de aceder às perdurações da sobrevivência no olhar deslocado do trapeiro, que ousa fazer história com os farrapos da história. Nota 414. O ex-voto putrefato de uma igreja de Florença, em frente à obra-prima do Museu dos Ofícios, ao ricordance de um banqueiro diante da Divina Comédia, os livreiros baratos norte-americanos frente à grande literatura, nota 415, os folhetos de propaganda, horóscopos, anúncios e selos postais frente a gravuras de Rembrandt, Carlyle havia enunciado com muita exatidão os termos dessa problemática. Sua crítica da história, elaborada na mesma época do Sartus, nota 416, levou a uma filosofia dos símbolos, como roupas alternadamente suscetíveis ao esplendor dos brocados e da decadência dos farrapos, ou como meio obsidional proliferativo, uns 30 anos antes de Baudelaire. Carlyle afirmou que o homem caminhava pelo mundo como numa floresta de símbolos. Cita: o homem feliz ou miserável é guiado e comandado por símbolos. Em toda parte ele é cercado por símbolos, reconhecidos ou não como tais. Fim da citação, nota 417.
Assim como as roupas são sempre mais ou menos inadequadas, frouxas ou apertadas demais, aos corpos que envolvem, os símbolos não passam de ambiguidades lógicas situadas em algum ponto entre uma revelação e um mistério, uma palavra e um silêncio. Nota 418. No entanto, afirma Carlyle, contrariando Kant e Hegel, juntos, essa inadequação era a mesma que fazia o símbolo aderir ao ser, dizendo-se isso, é claro, em virtude de uma preeminência tipicamente romântica de imaginação em relação às outras faculdades. Cita: não é a nossa faculdade lógica e mensuradora que nos rege, e sim a nossa faculdade imaginativa. Ela é, eu diria, padre e profeta para nos guiar pelo lado do céu, feiticeira e necromante para nos guiar para o inferno. Sem dúvida, o entendimento é nossa janela, e é impossível torná-la clara demais. Porém, a fantasia é nosso olho, com sua retina colorante, sadia ou enferma. Por conseguinte, é nos símbolos e através dos símbolos que, consciente ou inconscientemente, o homem vive, trabalha e participa do ser. Por isso, as épocas que sabem reconhecer o valor dos símbolos e prezá-los como o que há de mais elevado são vistas como as mais nobres. Afinal, porventura, tudo não é símbolo para quem vê? Nota 419. Fim da citação. O homem é um ser destinado aos símbolos porque nele a imagem rege e não para de deslocar, de fazer com que se mova. A exuberância dos sinais, o esquema teórico só ficaria completo depois de Carlyle reconhecer que toda a nossa relação com o tempo passa por essa economia de símbolos. Assim, ele acabou por denominá-lo, como obriga a língua alemã, nessa paródia da seriedade filosófica por excelência, de imagem-tempo, ou em inglês, figura-tempo. Nota 420. A partir daí, seria reconhecida a historicidade dos símbolos, sua capacidade de se transformar, mas também de envelhecer, de se gastar, tal como um rico tecido acaba por se tornar na poeira do esquecimento um traço miserável, ou um trapo miserável. Cita: mas convém dizer que, assim como o tempo acrescenta muita santidade aos símbolos em sua marcha, ele também acaba por gastá-los e até por lhes roubar o caráter sagrado. Os símbolos, como todas as vestimentas terrenas, envelhecem. A epopeia de Homero não deixou de ser verdadeira, mas já não é a nossa epopeia. Brilha ao longe cada vez mais luminosa, sem dúvida, mas também cada vez menor, como uma estrela que se distancia. É preciso o telescópio da ciência, é preciso reinterpretá-la e reaproximá-la artificialmente de nós, simplesmente para podermos saber que ela já foi um sol. Infelizmente, onde quer que vamos, porventura não há nesta feira de trapos, que é o mundo, em toda parte para nos enganar, nos deter, nos atrapalhar, uma barafunda de trapos, de farrapos, de símbolos gastos e ultrapassados, os quais, se não lhes passamos a vassoura, ameaçam acumular-se a ponto de levar-nos à asfixia? Nota 421. Que verdade. Poderíamos entrever, fim da citação, poderíamos entrever nesse texto um duplo apelo à reinterpretação dos símbolos antigos, envelhecidos ou sobreviventes. Por um lado, o artista moderno deve passar a vassoura neles, ou melhor, exatamente como escreve Carlyle, sacudi-los para longe como poeira. E assim que a arte se torna capaz de reinterpretar os símbolos do mito ou da religião, observe-se aqui que James Joyce tomaria Carlyle ao pé da letra, ao reinterpretar, como sabemos, toda a epopeia de Ulisses. Por outro lado, Carlyle convoca o telescópio da ciência para que sejam reconhecidas na poeira do presente as sobrevivências dos antigos esplendores. Warburg, o erudito, vidente, estava ali para tomar esse programa ao pé da letra. Para isso, era necessário dar uma consciência científica opositiva às ideias de imagem e símbolo, reinventadas pelo romantismo contra a lógica e o esquema kantiano. Não bastava Baudelaire ter desenhado, e com que genialidade, o programa desse conhecimento por meio da imagem. Cita: a imaginação não é a fantasia, também não é a sensibilidade, embora seja difícil conceber um homem imaginativo que não seja sensível. A imaginação
É uma faculdade quase divina que percebe, antes de tudo, fora dos métodos filosóficos, as relações íntimas e secretas das coisas, as correspondências e as analogias. As honrarias e as funções conferidas a essa faculdade dão-lhe um valor tal que um erudito sem imaginação já não parece senão um falso erudito, ou, no mínimo, um erudito incompleto. Nota 422, fim da citação. Erudito cheio de imaginação, e que, além disso, buscava fundar o conhecimento histórico da imaginação. Warburg utilizava qualquer recuo para atingir as relações íntimas e secretas das coisas, as correspondências e as analogias inerentes à sobrevivência, à perturbação das imagens e dos símbolos. Gombrich revelou, mas subestimou razoavelmente, sabemos por quê. Para que a psicanálise mais uma vez fosse mantida longe do pensamento warburgiano. O papel incitador desempenhado por um obscuro positivista italiano chamado Tito Vignoli, seu livro Mito e Scienza, com efeito, contém elementos capazes de reforçar o vínculo, já estabelecido pelos Fischer, pai e filho, entre forças empáticas e formas simbólicas. Nota 423. Hermann Usener havia examinado esse livro em 1881, retendo dele a postulação crucial do mito como forma originária de pensamento, mas rejeitando a ideia de a seu ver, muito vaga, do mito como personificação. Nota 424. O que Warburg pode reter dessa tentativa foi primeiro a espécie de darwinismo psicologizado com que Vignoli tentou estabelecer o modelo de emergência dos símbolos. Num livro anterior, o autor havia formulado uma gênese das faculdades psíquicas em relação à economia geral do reino orgânico. Como muitos outros cientistas da época, explicou a formação das imagens psíquicas com base em sensações, associações, sinestesias e numa objetivação de si, que na Alemanha já era chamada de Einfühlung. Nota 426. Ora, Vignoli tinha uma concepção da empatia e do que chamava de formas psíquicas, em geral apta a despertar o interesse de Warburg em pelo menos dois planos. Em primeiro lugar, ele não hesitava em insistir na imanência dos símbolos, a ponto de reconhecer neles uma condição orgânica ou até animal das sociedades humanas. Nota 427. Suas referências ao animismo, tal como visto por Taylor, quase desembocavam numa teoria da animalidade psíquica, da qual o a priori kantiano era violentamente despedaçado por um ponto de vista declarado psico-orgânico. Nota 428. Mais tarde, ele viria a opor uma estética evolucionista na qual abundavam as análises da morfologia animal e toda a estética transcendental do idealismo filosófico. Nota 429. Com isso, Vignoli pretendia levar a seu extremo biológico o princípio darwiniano da marca, mas também desenvolveu o princípio da antítese, e esta segunda vertente viria a encontrar em Warburg um eco muito mais sonoro. A imanência dos símbolos. Vignoli superpunha a capacidade de inversão deles, a força empática, a seu ver. Não era uma simples projeção de si no objeto, mas a inversão de um medo fundamental diante do objeto, a transformação em atração de um movimento prévio de fuga. Essa era uma das razões por que, segundo Vignoli, a mesma força comandava os símbolos da cultura, mitos, religiões e arte, e os sintomas da doença psíquica, 430. Em 1923, Warburg confidenciou ou confessou a seus rascunhos de trabalho o papel decisivo, a seu ver primitivo, em termos autobiográficos e filosóficos, do pavor na intricação da imagem com o sintoma. Cita: eu gostaria de fazer observar aqui que nenhum livro teve uma influência tão romanesca e subversiva na minha juventude quanto As Pequenas Misérias da Vida Conjugal de Balzac, com as ilustrações francesas de Bertal. Nessas ilustrações encontravam-se satanismos riscados, bizarrices, por exemplo, em Ilegível, imagens que ainda vi antes de adoecer de tifo em 1870 e que desempenharam um papel curiosamente demoníaco em meus delírios febris. No pensamento mítico, Tito Vignoli, Mito e Ciência,
Uma excitação faz surgir como medida defensiva sua causa, sempre imaginária, sob uma forma biomórfica aumentada ao máximo, o que significa que, por exemplo, quando ouvimos uma porta ranger, acreditamos, ou melhor, desejamos inconscientemente estar ouvindo um lobo rosnar. Nota 431, fim da citação. As imagens, portanto, transformam o pavor em atração, mas por terem memória, por sofrerem de reminiscência, elas deixam o pavor sobreviver na atração. Toda a sua força, a vitalidade da Nachleben vem daí. Toda a sua força consiste em produzir essa sobrevivência como empatia, em Nachleben como I feel blank. É então que o rumor das eras, que nos é tão longínquo e ultrapassado, surge de dentro de nós como uma nova sensação corporal e psíquica tão próxima quanto presente. Warburg descreve aí, sucintamente, a heurística desse processo. Ela se verifica até na reminiscência autobiográfica das fantasias, bizarrices e satanismos, em que, quando menino, ele fora mergulhado pelas ilustrações das pequenas misérias da vida conjugal, figura 84 e 85, nota 432. A partir dessas imagens virulentas e quase surrealistas, entre as quais abundam em especial as imagens de Rebus, Warburg teria desenvolvido todo o leque de um processo empático. Primeiro, vemos projetar-se nele a forma biomórfica aumentada do eterno conflito suscitado pela máquina conjugal. De fato, aqui e ali, Bertal pôs em cena um mesmo casal que se olha, dança, abraça e dorme na mesma cama, porém que o destino, alegoricamente, mantém numa espécie de eterna gangorra. Figura 25. De repente, a imagem do casal transforma-se na de duas marionetes que brigam e se debatem histericamente entre as mãos de uma gigantesca figura mefistofélica, figura 84, nota 433, e era exatamente isso que Vignoli chamava de personificação, da qual Warburg teria conhecido ou reconhecido, como disse, o papel curiosamente demoníaco em seus delírios febris. Figura 84, na página 363, Bertal, A Última Briga, gravura extraída de Honoré de Balzac, Petit Miseré de la Vie Conjugale, Paris, 1846, página 335. Mas o processo inverso também existe e compõe um sistema como o anterior. O capítulo das Pequenas Misérias intitulado As Revelações Brutais abria-se, por sua vez, um close de um olho arregalado por duas minúsculas criaturas demoníacas, figura 85, nota 434. Aí, portanto, o pavor se reduz em vez de se ampliar, ao biomorfismo de um órgão que, visto tão de perto, parece desmensurado. Já não é um grande símbolo maléfico religioso que brinca com as marionetes humanas, e sim um pequeno sintoma corporal maléfico que nos faz ver e chorar rir e chorar ao mesmo tempo. Nos faz ver e chorar ao mesmo tempo. A heurística do símbolo age em todas as escalas da empatia, tal como a heurística da empatia age em todos os registros do símbolo. Para além das polaridades suportadas, abre-se um terceiro caminho, o único, para se escapar da alienação do símbolo religioso e da alienação do sintoma histérico. É o pensamento. Trata-se de conseguir criar a partir do não saber que os símbolos carregam em si e do pavor que os suscita ou ressuscita. É forjar para si, portanto, em contraposição ao iluminismo, aos necessários avanços da razão, uma teoria do demoníaco, noção que foi cara a Warburg até o fim de sua vida, ainda mais que Binswanger fez dela, paralelamente, um uso metapsicológico renovado. Nota 435, figura 85, na página 364, Bertal, As Revelações Brutais, gravura extraída de Honoré de Balzac, Petit Miseré de la Vie Conjugale, Paris, 1846, página 273. Depois do positivismo de Vignoli e antes da abordagem psicanalítica, Warburg encontrou outro utensílio conceitual capaz de ajudá-lo no difícil esclarecimento das relações entre símbolo e empatia. Foi a lei da participação, formulada por Lévi-Brühl, para explicar práticas sobre as quais, em outros contextos, Warburg também se interrogava: a efígie, o culto dos mortos e a crença na sobrevida deles. As genealogias míticas, as atitudes perante a doença, a adivinhação,
o manejo simbólico dos números, a interpretação mágica dos órgãos, do corpo humano, etc. Nota 436. Para Levi-Brough, tratava-se de descrever com a máxima exatidão possível os modelos de causalidade empregados no pensamento mágico mítico, aquilo que Warburg chamava, como estamos lembrados, de Urkausalitatform, nota 437, e de analisar suas consequências no Estatuto das Representações Coletivas, nota 438. Reinterpretando a concepção de animismo segundo Taylor, Levi-Brough procurou explicar a maneira desconcertante como cada coisa nesse pensamento que ainda era chamado de primitivo podia ser diferente dela mesma, estar noutro lugar, que não aquele em que se encontrava e ser mais antiga que o tempo em que se apresentava. Sob formas e em graus diversos, todos esses fenômenos implicam uma participação entre os seres ou os objetos ligados numa representação coletiva. Por isso, na falta de um termo melhor, chamarei de lei de participação, o princípio próprio da mentalidade primitiva, que rege as ligações e as ligações prévias dessas representações. Eu diria que nas representações coletivas da mentalidade primitiva, os objetos, os seres e os fenômenos podem ser de um modo que nos é incompreensível simultaneamente eles mesmos e algo diferente deles. E de maneira não menos incompreensível, eles emitem, recebem forças, virtudes, qualidades e atos místicos que se fazem sentir fora deles, sem que deixem de estar onde estão. Fim da citação, nota 439. A essência dessa tese é a seguinte: em todo lugar em que o mundo objetivo apresenta diferenças, o mundo mágico produz ligações entre essas diferenças. Desde o momento em que a natureza exibe heterogeneidades, a cultura constrói o sistema de sua montagem. O que Levi-Brough havia inicialmente chamado de indiferença da mentalidade primitiva às causas secundárias, nota 440, foi designado por ele em seguida usando a terminologia mais interessante e mais morfológica de fluidez e da transformação. Cita: o mundo místico conhece até essa fixidez relativa dos fenômenos regulares. Sua fluidez consiste precisamente em que neles formas específicas das plantas e dos animais são tão pouco estáveis quanto as leis dos fenômenos. A qualquer momento tudo pode acontecer. Do mesmo modo, qualquer ser vivo pode revestir-se a todo momento de uma nova forma. A instabilidade fluida que é própria do mundo mítico atinge também a temporalidade. O passado muito recuado, de que falam os mitos, é, apesar disso, igualmente passado e presente. Por mais que uma cena mítica seja situada no tempo da criação, seus atores continuam vivos e sua influência ainda é dominante. Nota 441. Fim da citação. É fácil compreender que a sobrevivência, a persistência das formas nos tempos, não se dê sem uma plasticidade essencial da matéria simbólica, graças à qual possam estabelecer-se ligações, montagens isomáticas entre o presente e o tempo histórico. Faz muito tempo, e o tempo mítico, há um longínquo tempo, nota 442. Quando, em 1896, Warburg abriu um grande caderno de 200 páginas, das quais apenas 24 acabariam sendo escritas, no intuito de esclarecer sua própria teoria do simbolismo, a princípio ele se mostrou sensível a esse aspecto dialético do problema. Nota 443. Interrogar os símbolos, compreendeu Warburg, redunda sempre em ficar na brecha entre dois movimentos contraditórios, estático, como persistência, e dinâmico, como plasticidade, absorvente. Como uma experiência empática, e diferenciado, como um saber lógico assimilador, como uma imagem onírica e comparador, como um sinal de distinção. Nota 444. Toda a teoria warburgiana das polaridades dinâmicas veio dessa reflexão fundamental sobre a condição oscilante e pulsátil dos símbolos. Na época dos estudos sobre Botticelli, por volta de 1893, essa condição era expressa em termos de imobilismo, apolíneo e movimento dionisíaco. Na época dos estudos sobre o retrato florentino, por volta de 1902, Warburg fazia oscilarem o presente cristão, solene realista setentrional, e as sobrevivências pagãs, patéticas clássicas meridionais.
A mesma dialética estaria subjacente a todas as pesquisas sobre a astrologia, deuses do Olimpo clássico com demônios orientais, por volta de 1912. Conquista racional dos escritos com sobrevivência demoníaca dos monstros, por volta de 1920, nota 445. Então, os símbolos seriam provas de uma vitória da cultura sobre a natureza da razão sobre a pulsão? Sem dúvida. Mas a sobrevivência trabalha neles, por eles se lembrarem daquilo que conjuraram, a despeito de si mesmos, e por sofrerem as reminiscências. Warburg só pôde considerá-las em termos dialéticos e sintomáticos. O que eles utilizam teve de ser denominado de uma dupla força estranhamente contraditória. Da imagem. Nota 446. Em suma, o símbolo só revela sua própria força e sua genealogia, sua complexidade temporal, sua densidade de sobrevivências, sua ancoragem corporal ao sobrevir da história ou na história como sintoma. Antes mesmo de ter querido caracterizar toda a cultura segundo o paradigma psicológico da esquizofrenia, da psicose maníaco-depressiva ou da melancolia. Nota 447. Warburg já imaginava toda a condição humana na época de Kreuzlingen como uma espécie de dança, uma dança com um monstro, no qual o homem alternadamente segura o animal a mãos cheias, um modo de se unir a ele, empaticamente, patologicamente, e o compreende, um modo de mantê-lo à distância e de representá-lo conceitualmente. Essa dança é vital, interna a toda a cultura, chega a assemelhar os seus batimentos cardíacos. Cita: o homem existe entre a sístole e a diástole, pressão e compreensão. Ele como que descreve um arco de círculo, elevando-se acima do chão e tornando a descer nele, quando se mantém na vertical vantagem que tem sobre os animais. No ápice dessa curva, ele vê claramente os estados transitórios entre a perda instintiva de si e a afirmação consciente de si. Nota 448, fim da citação. Os símbolos trabalham e oscilam entre a apreensão corporal e a compreensão à distância. É assim que se chocam e se tocam e se opõem. O empático e o semiótico em toda a forma simbólica. Warburg conclui esse raciocínio afirmando que o processo artístico situa-se entre a mímica e o saber, isto é, entre o patos vivenciado e o logos elaborado. Há algumas páginas desse ponto, ele também se queixou de não ter à mão os livros de Freud, nota 449. Recordo esse detalhe apenas para situar o contexto psicanalítico em que essas hipóteses gerais sobre os símbolos acabariam por se exprimir. Em 1923, a oscilação entre Griffin e Begriffen era entendida por Warburg numa relação direta com o modelo psicanalítico do trauma do nascimento. Cita: a categoria primitiva da forma de pensamento causal é o parto. Esse parto nos mostra que o enigma do encadeamento materialmente constatável está ligado à catástrofe inconcebível, que é a separação de uma das duas criaturas da outra. O espaço de pensamento abstrato entre o sujeito e o objeto baseia-se na experiência vivida do corte de ligação umbilical. Nota 450, fim da citação. É impossível ir mais longe no questionamento das abstrações kantianas que regem as relações entre sujeito e objeto. A antropologia da sobrevivência e a metapsicologia da memória inconsciente tinham sido os instrumentos desse questionamento. Além disso, permitiam fundar toda essa compreensão sintomática, patética, empática e psicopatológica dos símbolos. Assim, não é de admirar que Warburg, em 1923, tenha desejado reler Totem e Tabu. Suas próprias análises da magia e do demoníaco coincidiam em muitos pontos com a onipotência dos pensamentos, teorizada por Freud a partir da estrutura obsessiva. Nota 451. Como esquecer, por exemplo, que para Freud a situação paradigmática da criação dos símbolos era aquela, complementar ao parto, do sobrevivente em relação ao morto.
Não deve o sobrevivente, frente ao cadáver de seu semelhante, transformar a catástrofe inconcebível da separação numa ligação de pensamento e transformar a empatia da situação numa representação primitiva da alma, da qual possam decorrer todas as polaridades simbólicas? Nota 452. Por outro lado, a alta tecnicidade ou simbologia dos estudos warburgianos sobre a astrologia contemporâneos do deslocamento, contemporâneos dos desmoronamentos psicóticos e da experiência psicanalítica com Bisvanger, não nos deve fazer esquecer que quanto mais alto nos elevamos no céu dos astros, mais baixo nos descobrimos na matéria dos monstros, isto é, na imaginação de nossos próprios cismos viscerais. Não apenas as constelações zodiacais, mas são calcadas em campos orgânicos. Figura 83. Como a profecia aparece como um desejo em estado de sobrevivência, um desejo que não diz seu nome. Freud havia esclarecido esse processo em 1901, ao enunciar que as superstições fornecem a indicação de um saber inconsciente, deslocado para o exterior. Nota 453. É assim que os nossos monstros mais íntimos continuam a percorrer seu caminho e a desenhar tão belas constelações no éter dos astros celestes. Uma coisa continua certa: a compreensão warburgiana dos símbolos nunca poderia ter se desenvolvido sem uma emergência da incorporação psíquica e de sua tradução em linguagem motora. Quer essa energética tenha sido compreendida por Nietzsche como patos dionisíaco, por Vischer como empatia, ou por Freud e Bisvanger como sintoma de uma psicopatologia. Rompeu-se, de qualquer modo, a unidade sintética com a qual se costuma conceber a ideia do símbolo. Que consequências acarreta esse despedaçamento no presente para o próprio estatuto de toda a história cultural e a fortiori de toda a história da arte? Continuaremos a ler o 9º subtítulo, Forças Sintomáticas e Formas Simbólicas, Warburg com Cassirer, no próximo vídeo. Agradeço a companhia até aqui. Espero vocês na próxima leitura.